Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que está me ouvindo. Como você está? Bom, nos últimos vídeos eu tinha mencionado algumas coisas sobre o vestibular da FATEC, que são as faculdades de tecnologia do estado de São Paulo, e tinha mencionado sobre o manual do candidato. Então, às vezes, quando você vai participar de um processo seletivo, um concurso, sempre tem aquele edital que conta sobre as vagas, por exemplo, cursos, né? Tem os detalhes dos procedimentos, cronograma, e dos vestibulares não é diferente. Só que às vezes quando você está procurando aqui a informação, não tem um nome edital propriamente dito. Então, se você quer ter mais informação sobre como funciona, né, principais detalhes, você tem que buscar no manual do candidato. Tá? Então, aqui, por exemplo, vou tratar sobre o vestibular da FATEC, mas, por exemplo, se você acessar informações da FUVEST, né, referente à USP, Unicamp, as informações dos vestibulares eles constam no manual do candidato. Então, por exemplo, aqui eu vou falar sobre o vestibular da FATEC, tá? Já para seguir a linha de raciocínio dos últimos vídeos, tá? Mas como que você encontra esse manual do candidato? Então, vocês podem ver aqui na minha tela, eu já estou no site do vestibular da FATEC, tá? Que é o vestibularfatec.com.br. Vocês vão descer aqui a página, vocês vão ver que tem a opção aqui, né? Documentos e legislação, manual do candidato, certo? Então, clicou aqui, vocês já são direcionados para essa página, né? Clica na imagem do manual e pronto. Tá aqui, ó, manualzinho, 37 páginas, tá certo? Então, esse aqui é o documento, tá? Manual do candidato. Então, aqui ele tem todas as informações sobre os procedimentos, cronograma, né, alguns detalhes importantes do início até o fim, que seria a parte de matrícula, tá? Então, ó, eu vou só mostrar aqui para vocês algumas partes que vocês têm que dar uma olhadinha, tá? Esse documento, para você aí que está se inscrevendo no vestibular, né, para começar o ano de 2023 estudando numa faculdade pública, você já tem que dar uma olhada, né, dar uma destrinchada nesse manual, tá? Para vocês não perderem, assim, correr risco de dar algum ruim lá na frente, até mesmo no dia da prova, né, do que tem que levar no dia, né, os períodos de matrícula, quais são os documentos que você precisa apresentar, tá? Então, é legal vocês estarem dando uma olhada já com antecedência, separando as coisas, tá? Para não deixar de última hora, porque às vezes acontecem imprevistos, né? Só que às vezes se chega no dia e você não tem ali o que é necessário, obrigatório para apresentar, corre o risco de você perder uma etapa aí, né? Então você acaba perdendo ali um semestre de bobeira, certo? Então, ó, vou passando aqui. Então aqui ele já fala algumas informações, caro candidato, tititi, tá, tá, tá. Então, descendo aqui, tem até um checklist, né, para você candidato. Então, ler o manual e a portaria que regulamenta o processo seletivo, escolher o seu curso e a FATEC, fazer a inscrição, pagar a taxa de inscrição para efetivar, né, que você está se inscrevendo, conferir os documentos necessários para o dia da prova, consultar o endereço do local de prova, fazer a prova, porque não adianta você se inscrever e não fazer a prova, né, do vestibular, que aí sim, você nem passa adiante, né? Conferir o gabarito, verificar as listas, né? Aqui a central de informações ao candidato, tá? Então, quem cuida desses vestibulares aqui da FATEC, da ETEC, é essa aqui, ó, Fundação FAT, tá? E esses são os contatos. Então, descendo aqui, ó, vocês já conseguem ter acesso ao cronograma, ó, na página 5, né? Então, por exemplo, ó, eu só vou passar rapidinho aqui, e vocês vão depois pulando aí o vídeo, tá? Mas, por exemplo, referente ao cronograma, ele já tem aqui, ó, uma página ó, dedicada em todas as datas, tá? Então, por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, de 7 de novembro até as 15 horas do dia 15 de dezembro é o período para se inscrever. Aí o dia 5 de janeiro, a partir das 15 horas, a divulgação de onde você vai fazer a prova. De 8 de janeiro às 13 horas será a data do exame. Né? Então aqui ó, você tem todas as datas, certo? Então, ó, por exemplo, dia 18 de janeiro, divulga a lista de classificação geral e quem vai fazer a matrícula, né, da primeira chamada, né? Ó, do dia 19 de janeiro a 20 de janeiro, matrícula da primeira lista de convocação. Então, você tem que se atentar nessas datas, porque, por exemplo, vamos supor que você passe na prova, ficou ali entre as vagas da primeira chamada, né? Então, por exemplo, você está fazendo
inscrição num curso que vão abrir 40 vagas. E aí você se classificou entre os 40 primeiros, por exemplo. Aí o que acontece? No dia 19 e 20, você já tem que estar pronto para fazer sua matrícula. Se você perde essa data aqui, já era, entendeu? Então, você tem que se atentar ali na questão do prazo, porque se você perder, você acaba liberando uma vaga para o próximo candidato, certo? Então, aqui, ó, tem até depois o período para a segunda chamada, né? Etc, etc. Então, página 5, ó, já tem tudo discriminadinho, tá? Então, ó, aqui ele até fala de inteira responsabilidade do candidato, a verificação do período de inscrição, data do exame, lista de classificação, né, convocação, tá certo? Então, você que está se inscrevendo, você é responsável por se atentar a esses detalhes, correto? Ó, não serão aceitos acertos de documentação de matrícula fora dos prazos, tá? Então, por isso tem que ir com antecedência fazer as coisas, tá? Aqui, o pré-requisito, né? Então, o que precisa para você entrar e começar a estudar na FATEC? Né? Então, aqui ele já traz, né? Que o candidato ele deve ter concluído obrigatoriamente o ensino médio até a data da matrícula, atendendo a um dos seguintes pré-requisitos. Então, em resumo, você só pode entrar na FATEC se você concluiu o ensino médio, né, na data de matrícula. Então, por exemplo, às vezes você está fazendo o terceiro ano agora, né, finalizando 2022. Como a matrícula é só lá para janeiro, então não tem problema, você já vai ter terminado o seu ensino médio, tá? Então você consegue se inscrever normal, você não precisa esperar o próximo ano para se inscrever, tá certo? Então você tem que ter concluído até a data da matrícula, certo? Então, ó, os requisitos são: para o candidato que concluiu o ensino médio regular, então possuir histórico escolar com certificado de conclusão do ensino médio, ou para o candidato que concluiu o ensino médio, né, pelo EJA, pelo ENSEJA, né, o Enem, certo? Ó, o EJA já até adiantei, mas ó, o EJA está aqui também. Então, não precisa só fazer um ensino médio regular. Se você concluiu pelo EJA, né, pelo ENSEJA, pelo Enem, você também está apto a participar, tá? Aqui fala um pouquinho sobre as vagas, né? Especificidades dos cursos. Deixa eu já ir adiantando aqui. Aí, por exemplo, as inscrições, como que funcionam na página 9, né? Então, como funcionam as inscrições, né? O passo a passo, ok? As inscrições acontecem pelo site, na data, né? Certinha. Então, você tem que informar o seu e-mail, né? Você preenche uma ficha de inscrição, tá certo? Então, aqui ele já lista, por exemplo, na página 9, sobre inscrição, já lista tudo que você precisa fazer, certo? Então, ó, lê atentamente as instruções, né? Fornecer seus dados pessoais, preencher o questionário socioeconômico, né? Então, aqui ele já tem tudo, ó, imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa, né? Então, aqui ele já traz as informações, ó, página 9 e 10, informações sobre as inscrições, tá certo? Descendo mais um pouco, ó, na página 11 ele fala aqui, sistema de pontuação acrescida. Tá? Então aqui ele fala, ó, sistema de pontuação acrescida, instituído pelo decreto estadual número tal, nos termos da deliberação, CETEPs, tananã, implica no acréscimo de pontos à nota final obtida em processo seletivo, conforme percentuais indicados ao candidato que. Então, quem tem direito a essa pontuação acrescida? Então, primeiro item, 3% de acréscimo na nota para o candidato que se declarar afrodescendente, 10% para o candidato que declarar ter cursado os 3 anos do ensino médio em instituições públicas nacionais, né? Então, assim, fez o primeiro, segundo, terceiro ano em escola pública e comprovou isso com o seu histórico escolar, né, no certificado de conclusão do ensino médio, ele vai ser válido para ter esse acréscimo, tá? Agora, se você colocar essa pontuação e você não fez, por exemplo, você fez o primeiro ano numa escola particular, segundo e terceiro numa escola pública, você já não tem direito a essa pontuação acrescida, né? Então, você tem que marcar certinho, porque senão lá na matrícula você fica retido, porque aí você não vai conseguir comprovar, certo? Então, tem que se atentar a esses detalhes. E 13% de acréscimo para o candidato que atender tanto o item 1, ou seja, se declarar afrodescendente, e ter cursado os 3 anos em instituições públicas nacionais. Tá? Então, aqui ele até fala, né, compreendem-se como afrodescendentes os pretos e os pardos, assim definidos quando necessário por autodeclaração,
Aí ele menciona aqui, instituições públicas, ó, detalhe, isso aqui é importante. São aquelas criadas e mantidas pelo Poder Público Federal, dananana. Então, ó, a gratuidade do ensino não indica necessariamente que a escola seja pública. Então, escolas vinculadas a fundações, cooperativas, sistemas S são consideradas particulares, mesmo sendo gratuitas, certo? Então, ó, isso daqui você tem que se atentar. Se você estuda no SESI, Senai, no SESC, Senac, alguma instituição que seja de fundação cooperativa, mesmo ela sendo gratuita, elas são particulares. Então, muito cuidado aí, viu? Tem que se atentar. Senão, daqui a pouco, você aí que estuda, por exemplo, no Sistema S e marca pontuação acrescida aqui, ele vai reter lá na matrícula. Então, aqui ele fala, caso o candidato tenha cursado pelo menos uma das séries do ensino médio ou parte dela em escola particular, não terá direito à pontuação acrescida pelo item escolaridade pública. Conclusões do ensino médio, que não atestem frequência, ou seja, só feita por prova. Então, assim, você fez o Enem, Enseja, né, que são as provas para se certificar, elas não dão direito à pontuação acrescida, tá certo? Então, tem que tomar cuidado, ó, página 11. Então, aqui ele até fala que quem utilizar o sistema de pontuação acrescida tem que comprovar, né, então, que fez em instituições públicas do território nacional, comprovando o detalhamento do sistema de frequência, certo? Então, ó, o candidato que utilizar o sistema de pontuação acrescida pelo item escolaridade pública, caso não comprove ter cursado todas as séries do ensino médio, EJA ou CEJA, em instituições públicas, será impedido de realizar a sua matrícula, conforme consta no artigo 6º do Decreto Estadual 49.602 de 2005. Tá? Então, ó, e não tem reclassificação. Então, se você tem que se atentar e fazer tudo certinho no começo. Se você coloca sistema de pontuação acrescida na inscrição e você não tem esse direito, quando você for fazer a matrícula, não tem depois como falar, ai, mas eu coloquei errado, não dá para rever a classificação, tirar essa pontuação acrescida? Não. Você tem que fazer tudo certinho no início, senão depois você tem problema lá na frente. Aí na página 12 ele vai sobre o pagamento da taxa de inscrição, né? Então falando o valor, como que pode ser feito, que pode gerar um boleto e pagar pela internet, né, através do seu banco, ou também pela ferramenta GetNet que vai estar disponível lá no próprio site, certo? Aí também menciona o candidato com deficiência. Então, se o candidato tiver alguma deficiência, ele pode solicitar condições especiais para realizar a prova, né? Então, tudo isso você já tem que deixar marcadinho quando for fazer a sua inscrição, tá? Aí na página 13, ó, realização da prova, né? Então, ó, vai ser feita numa única data, no dia 8 de janeiro, às 13 horas. A prova tem duração de 5 horas, né? Então, aqui ó, ele já fala detalhes, né? Qual que é o tempo mínimo que você tem que permanecer, né? Quando que você pode levar o caderno de questões. O horário do portão vai abrir a meio-dia e 15 e fechar às 13 horas, né? Então, tem que se atentar, não vai chegar atrasado que corre o risco de você perder essa prova. Então, no dia 5 de janeiro também fica disponível no próprio site do vestibular, para você saber onde que é o local da sua prova. Outra coisa importante, ó, para realizar o exame, o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto, tipo 2, e borracha, por exemplo, bem como apresentar o original de um dos seguintes documentos de identidade. Então, aqui ó, você vê que tem uma lista de documentos que são válidos para você apresentar lá para a equipe que tiver no dia da prova. Se você apresentar uma documentação diferente do que é o permitido aqui, você não entra para fazer a prova, tá? Você não entra na sua sala. Então, você já tem que estar preparado com antecedência, certo? Isso está na página 13, certo? Então, sobre a prova, documentação, itens permitidos, página 13. Ó, página 14 tem as regras também do que pode te eliminar, o que é proibido você levar, certo? Ó, e ainda no finalzinho da página 14, eles te mostram qual que é a composição da prova. Então, a prova ela tem 54 questões, tem uma redação. Então, ó, aqui ele já até mostra o que ele cai de matéria, sim, né? Aí como que funciona o cálculo da nota final, a lista de classificação geral, tá vendo? Ó, já tem as informações, datas,
página 15. Os motivos de desclassificação, tá? Página 16. Então, tá vendo como o manual do candidato ele é bem completo, ele tem muita informação, né? Ó, na página 17, ó, procedimento e documentos para fazer a matrícula. Então, a matrícula ela não é presencial, você não tem que ir até a FATEC que você está se inscrevendo. Aqui ele já até fala ó, que após a divulgação da lista de classificação geral, na data programada para a matrícula, o candidato classificado, dentro dos limites das vagas existentes, deverá acessar o sistema de matrícula online. Então, ó, na página 17, você vai encontrar aqui um link, ó, que você depois pode copiar e colar, que aí você acessa com seu CPF e data de nascimento e você faz sua matrícula online, certo? Então você já separa sua documentação e você vai fazer upload deles. Tá? Então aqui ele já tem as informações, ó, o que você precisa ter no momento da matrícula. Tá? Então ó, você tem que fazer o upload dos documentos, certificado de conclusão do ensino médio, histórico escolar, carteira de identidade, que é o RG, tá? O RG tem que providenciar, viu? Então, ó, não serão aceitos como documento de identidade para efeito de matrícula CNH, certo? Ou carteiras do conselho profissional. Tem que apresentar também o CPF, né? E aí a CNH pode ser usada para o CPF, certo? Foto 3x4, certificado comprova estar em dia com o serviço militar, né? Dispensa de incorporação, por exemplo, né? Para o candidato de sexo masculino. Então aqui tem todas as regrinhas, tá vendo? Aí, na página 18, ele até menciona que se o candidato ele já fez uma outra graduação, ele pode pedir aproveitamento de estudos, ou seja, um abatimento, né, dispensa de disciplinas. Então, aí ele tem que providenciar a ementa, né, que é o conteúdo programático, e o histórico escolar da outra faculdade, tá, para fazer essa solicitação. Então, tá vendo? Aqui ó, o manual já está completinho com as informações. Aqui como que funciona o preenchimento das vagas, na página 19. Página 20 falando da proteção de dados pessoais, como que são tratados esses dados, para que são utilizados. Na página 21, só umas disposições gerais, né, algumas outras informações complementares que não iam aparecer lá atrás. E na página 23, olha que interessante, aqui você já tem os anexos, né, então o peso das provas, né, então aqui ele já cai, né, o peso para biologia e química, mas para quais cursos que tem o peso 2 para esse tipo de matéria, quais são os cursos que têm peso 2 para matemática e física e assim por diante, tá vendo? Na página 24, você encontra aqui o anexo 2, então o que cai, por exemplo, biologia, o que cai? Seres vivos e suas interações, cadeia alimentar, tananana, tá vendo? Uma lista ó, de biologia, o que cai em física, tá certo? Então, ó, química. No finalzinho já do manual, você já encontra tudo que cai na prova, certo? Então, tem que dar uma rodada aqui no manual, ver o que vai cair para já irem estudando. Geralmente esses conteúdos, eles já são relacionados ao ensino médio, e você que já está num ritmo de estudo para os vestibulares que estão ocorrendo, acredito que isso aqui também já vai estar na mesma linha de raciocínio que você já está estudando, certo? Aí, redação, né? Olha como é longo, né? Na página 33, ele traz como que funciona o cálculo da nota da prova, né, e nota final. Na página 34 já tem um modelo de declaração de escolaridade pública. Então, assim, você fica preocupado de, às vezes, se o histórico escolar vai ser o suficiente para comprovar. Se a sua escola não tiver uma declaração de escolaridade pública, você pode encaminhar isso daqui, ó. Um próprio anexo do manual já tem um modelinho de como que a escola pode apresentar esses dados para que você leve para a FATEC, né? Que você consiga adicionar lá no manual do candidato. O anexo 5, relação de faculdades, né, de FATECs e endereços. E é isso. O vídeo ficou longo, né? Peço desculpas de deixar o vídeo tão longo assim, mas eu acho que é bem pertinente mostrar como que funciona o manual do candidato, quais são as informações que possui. Se você precisar voltar em algum trecho desse vídeo, fique à vontade, já vou deixar as marcações no próprio vídeo para ficar mais fácil de você encontrar algumas informações. Se ficar alguma dúvida também, pode mandar nos comentários, ou o que eu puder ajudar eu vou respondendo, tá? Dou algumas sugestões se precisar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado.
me esforcei aqui para tentar trazer o máximo de informações pertinentes. Reforço que é legal você já ir se preparando, fazer uma leitura com mais calma desse manual, separar a sua documentação para que não corra risco de você perder, né? Perder um semestre ali de bobeira, tempo perdido é muito complicado, né? O tempo é muito precioso. Então, o que eu puder ajudar, eu vou respondendo aqui nos comentários, certo? Agradeço pela compreensão, por estar me acompanhando aqui em mais um vídeo. E é isso. Desejo uma ótima semana para você. E até mais.